Deixa eu colocar aqui para projetar. Tá projetando não, né? Fala, Mauro. Opa! Tudo bem? Boa noite, Bruno. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom. Vamos lá, então, minha gente. Vamos começar a nossa segunda aula sobre Paulo. São Paulo dos cristãos. Paulo de Tarso. Sem dúvida, um dos personagens mais fascinantes do mundo ocidental. Vamos rezar, pedir a Deus que possa vir nos abençoar nessa noite. Deixa eu dar acesso aqui quem é. Simone. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir ao Senhor que possa vir nos abençoar essa noite, que possa conduzir os nossos trabalhos, para que possamos, de acordo com a sua vontade, exaltar o seu nome, para que ele possa ser amado e ser conhecido em todos os rincões da terra. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Santa Madalena de Canossa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, maravilha, minha gente. Estamos de volta. Então, eu coloquei, deixa eu ver que tem gente pedindo acesso. Eu coloquei aqui, não sei se vocês viram, aqui no chat, tá? Eu coloquei uma sinopse do que nós vamos falar. O áudio tá ruim. Tá o ruim? áudio tá ruim. Tá ruim o áudio? Tá ruim. Peraí, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Melhorou? Melhorou? Beleza. Deixa eu chegar um pouco mais perto, então, de repente. Isso. Pedir para vocês fecharem o microfone também, que ajuda. Tá? Isso, deixa eu ver. Estão me vendo direitinho? Isso, maravilha. Obrigado. Obrigado, Luiz. Então, eu coloquei aqui na descrição, o chat, uma sinopse do que nós vamos falar hoje. Se vocês pudessem anotar, tem 1 Timóteo, 1 Coríntios, Atos, e aí várias passagens de Atos dos Apóstolos, 9:1, 9:21, 26:12, 9:13, depois Gálatas, tá? Basicamente essas passagens bíblicas. Nós, na semana passada, na sexta-feira passada, falamos um pouco sobre quem era Paulo, tá? Mostramos que o apóstolo nasceu aproximadamente entre o ano 5 e o ano 10, tá? Na cidade de Tarso, na Cilícia, tá? Claro que alguns falam que ele não nasceu lá, outros falam que ele nasceu lá, mas a gente já tem em conta que entre o ano 5 e o ano 10, ele estava lá. Ele, então, pode-se dizer que é contemporâneo de Jesus, um pouco mais novo, tá? A gente vai ter lá em Atos 11, Atos 21:39 e Atos 22:3, falando de Tarso, atualmente o território da Turquia. Como eu disse para vocês na aula passada, Paulo era fabricante de tendas e era filho de judeu da tribo de Benjamim. Como era de costume, foi circuncidado no 8º dia. São Jerônimo vai falar que os pais dele eram de Escala, na Galileia. Então, ele era de uma tribo sacerdotal, de uma tribo especial no mundo judaico, a tribo de Benjamim. Lembrando que nós temos os judeus, tá? Os galileus
e os samaritanos. Os galileus eram pobres. Os judeus já eram uma casta mais poderosa. E os samaritanos eram miseráveis. É interessante que Jesus percorreu as 202 cidades da Galileia. Isso é muito interessante. Tal como Paulo viajou também muito, né? Paulo cresceu segundo a mais perfeita tradição judaica. A gente vai ver lá isso em Filipenses 3:5. Tinha uma irmã e um sobrinho que morava em Jerusalém. Isso a gente vai perceber em Atos 23:16, tá? Sua profissão, isso tudo eu falei semana passada, tá? Só estou dando uma revisão para quem não estava. Sua profissão era de artesão, fabricante de tendas, isso a gente vai ver em Atos 18:3, e não eram tendas comuns, eram tendas das famosas ovelhas da Cilícia, que produziam a melhor ovelha daquele território, de todo o Oriente, tá? Então era um lugar, era um grande entreposto comercial aquele lugar. Então não era um lugar comum. Seu estado civil um tanto incerto, ainda que na maioria das vezes se afirme que era solteiro, e aí isso vai ficar em suspense até a carta de 1 Coríntios 7, tá? Quando ele escreve aos solteiros e viúvas que seriam melhor que ficasse como eu. Por quê? Porque ele estava estudando para ser rabi, ele estava estudando para o rabinato, e ele tinha a pretensão de se tornar um sumo sacerdote, quer dizer, solteiro, tá? Claro que o rabi podia casar, era comum, tá? Não era proibido, não. Ainda jovem, foi para Jerusalém, e na escola de Gamaliel se especializou no conhecimento de sua religião. Isso também nós falamos na semana passada. Tornou-se fariseu, ou seja, um especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei em seus pormenores. Isso eu falei para vocês bastante na semana passada também. Jesus vai criticar muito os fariseus. Ele vai falar que os fariseus não entenderam o que é a lei. E a gente vai ter exatamente o mesmo discurso de Jesus na boca de Estevão. Estevão vai falar, antes de ser morto, o seguinte: olha, da mesma maneira que vossos pais, ele falou em Jerusalém, da mesma maneira que vossos pais perseguiram os profetas de morte, vocês também mataram o Messias. Estevão, que era um grande rabi em Jerusalém, você pega o discurso dele, é sensacional, e ele vai descrevendo parte por parte do Antigo Testamento, até chegar em Jesus. Então, também era um fariseu. O fariseu, gente, era alguém que as pessoas olhavam e admiravam. Tá? Era alguém que as pessoas tomavam como uma pessoa que tinha vida de santidade. Eram pessoas simples e humildes. Porém, ao longo do caminho, foram se corrompendo também. Principalmente quando o Templo de Jerusalém foi reconstruído por Zorobabel. Quando o povo judeu saiu do segundo cativeiro, ou do cativeiro maior, ou do cativeiro da Babilônia. O templo virou muito um lugar de comércio. E alguns fariseus, claro que não todos, se envolveram nisso. Mas eles eram estudiosos. Eles eram responsáveis pelo Talmud. O que é o Talmud? Você imagina a fé católica. A fé católica tem dois grandes alicerces: as Sagradas Escrituras, tá? E a tradição apostólica, juntamente com o magistério da igreja. Então, como se fosse um tripé, tá? Sagradas Escrituras, magistério da igreja e tradição apostólica. Isso a gente vai estudar um pouco mais no segundo bloco, quando nós estudarmos eclesiologia. O que é eclesiologia? O que é a igreja? Tá? O judeu não acreditava apenas na Torá e nos profetas e nos livros sapienciais. Ele acreditava no Talmud. O que é o Talmud? São ditos, sanções, leis proclamadas pelos grandes sábios judaicos e também pelos fariseus.
Por que Jesus vai criticar os fariseus? Porque eles pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 600. 300 positivos e 300 negativos. Entende? Então, virou uma religião extremamente legalista, de cumprimento de preceito. E é justamente isso que Paulo vai se tornar. Cheio de zelo pela sua religião, começou a perseguir os cristãos. Isso eu falei para vocês na aula passada. Como esse cara perseguiu o cristianismo. Como esse cara via que ele tinha que perseguir o cristianismo. E qual que era o primeiro ponto para ele fazer isso? O personagem que esses caras estão falando que é o Messias foi crucificado. Isso era a certeza de que Jesus não era o Messias predito pelos profetas. O Messias jamais seria crucificado. Um Messias, um rei judaico, aos moldes de Davi, aos moldes de Salomão, nunca seria crucificado. Ele viria triunfante na glória e estabeleceria uma nova Jerusalém, onde haveria novos céus e nova terra. Ele restauraria o reino de Judá. Ele expulsaria os romanos. Eles queriam, gente, um ayatolá. Já ouviram esse termo? Na Arábia se utiliza muito. O que é um ayatolá, Francineia? Seria um Gedeão, um Sansão, alguém que cuidasse tanto da religião, quanto do exército, quanto da lei civil. Eles queriam um líder político e religioso, que fosse a voz de Deus na terra. Exatamente, gente, como é o Islã hoje, em alguns lugares, em alguns territórios. Então, ele, cheio de zelo pela sua religião, recebeu a incumbência, recebeu uma carta para perseguir o cristianismo. E a gente vai ver o que esse personagem era. A gente pode perceber como ele se configurava e como ele mesmo diz que é. Se você não quiser pegar a Bíblia, eu vou pedir para você pegar uma passagem bíblica, mas não é agora, porque são muitas passagens, eu separei mais de 10 passagens, coloquei algumas para vocês, né? Se você pegar lá, 1 Coríntios 15, 9, vai estar escrito assim: por último, apareceu a mim, que sou um aborto. Ele está falando de Jesus. Ó, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, Pedro e depois aos 12. A seguir apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria ainda vive. Alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E por último, lá por último, apareceu para mim como um aborto. Olha, pois eu sou o último entre os apóstolos e não mereço o título de apóstolo. E aí ele vai explicar por quê. Pois persegui a igreja de Deus. Vamos lá, 1 Timóteo 1,13. Dou graças a Cristo, nosso Senhor, que apesar de eu, anteriormente, ser um blasfemo, perseguidor e insolente, me fortaleceu e confiou a mim e me tornou para o seu serviço. Então, quem é que fala que ele perseguiu os cristãos? Ele mesmo. Claro que depois a gente vai ter relatos de Lucas, daqui a pouco, falando de Ananias e assim sucessivamente, tá? O que acontece? Qual que é a maior prova da perseguição de Paulo? Atos 7,58.
Só que a gente, avançando um pouquinho, a gente pega Atos dos Apóstolos 9:1. Tá? Se você quiser pegar Atos dos Apóstolos 9, porque é a passagem principal que nós vamos trabalhar nesses poucos minutos que ainda nos faltam. Tá? Você pega lá Atos 9:1, vai estar escrito o seguinte: Saulo, respirando ainda, isso quer dizer, matou Estevão. No capítulo 9, vai estar escrito assim: respirando ainda, ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Então, o sangue de Estevão não saciou a sua sede. A morte de Estevão não aplacou o seu ímpeto de perseguir o cristianismo. E ele não persegue só os crentes. Ele persegue o Cristo. A gente vai ver isso mais tarde em eclesiologia. E vamos ver isso hoje, rapidamente, na passagem bíblica. É a base da eclesiologia, a passagem de Atos. Tá? De Atos 26:9. A conversão de Paulo. A conversão de Saulo. Quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não viu Jesus. Paulo persegue quem? Os cristãos. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Saulo, respirando ainda, ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi-lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco. Olha isso! Paulo recebe a incumbência de perseguir o cristianismo em Jerusalém, de extirpar essa praga da cidade principal do judaísmo, de uma cidade universitária, de uma cidade eclesiástica, que ele conhecia. Ele conhecia os corredores daquela cidade. Ele conhecia as instâncias eclesiásticas daquela cidade. Ele conhecia cada pormenor daquela cidade, porque ali estudou mais de 15 anos. Então, o Sinédrio chama alguém extremamente preparado para Paulo: olha, você está recebendo aqui uma carta para perseguir os cristãos. Em nome do Sinédrio, você tem o poder para perseguir o cristianismo. Mas ele não fica satisfeito, porque ele percebe que em Jerusalém os seguidores de Jesus estão escondidos. E ele descobre que em Damasco os seguidores de Cristo pregam abertamente. Eu vou para Damasco. O que ele faz? Olha isso. Foi pedir cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Quem eram os pertencentes do caminho? Eram os cristãos, gente. E é por isso que o nome do meu livrinho, que eu vi que algumas pessoas já, uma grande galera já adquiriu, é Nos Caminhos da Igreja. Esse livrinho que eu escrevi, que vocês já têm em mãos, é um preâmbulo para a vida de Paulo. Eu estou escrevendo. De repente, no final do ano, eu consigo terminar algum capítulo. Porque demora muito, é muito complicado escrever sobre Paulo, porque você não tem em um livro uma gama de informações, você tem que buscar em outros. A gente vai ver isso daqui a pouco. O que ele faz? Estando ele em viagem, aproxima-se de Damasco. 9:3. Subitamente uma luz do céu o envolve de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia. E aí a gente vai ter na Bíblia de Jerusalém uma tradução, na Bíblia do Peregrino outra tradução, na Bíblia da Voz outra tradução. Vai estar escrito assim: Saul, Saul,
Ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá em 26, Atos 26, 9, está escrito assim: com esse intuito encaminhei para Damasco, com autoridade de permissão dos sacerdotes. No caminho pelo meio-dia eu vi o rei, vinda do céu, uma luz brilhante que do sol, uma luz que me circundou em mim e que me acompanhava. Caímos todos por terra. Ouvi uma voz em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? E aí, para entender essa passagem, nós temos que pegar duas passagens dos Atos dos Apóstolos. Atos 9, 13 e Atos 26, 9. Olha o que Jesus vai falar de Paulo. Ó, caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pega essa passagem, Francineia, na Bíblia de Jerusalém. Olha que coisa sensacional. Ó, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, o que significa isso? O que significa recalcitrar contra os aguilhões? É dar coice contra os aguilhões, contra as correntes. É de arrepiar a alma. Paulo era um animal selvagem que matava os cristãos. O que Jesus fala para ele: Paulo, é duro ficar dando coice em ferro, Paulo. E esse animal, essa besta selvagem, cai no chão, por terra, na lona. Vamos lá voltar para Atos 9:13. Ó. Caindo por terra, viu uma luz que vos dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para mim que estudo história, mal, para a gente que estuda história, isso é muito complicado. Muito complicado. Por quê? Toda a pregação de Jesus na Galileia, Paulo estava em Jerusalém. Quando Paulo vai para Damasco, e é por isso que ele pede cartas às sinagogas de Damasco, porque, como eu disse na aula anterior, ele era um visitador das sinagogas de Damasco. Jesus vai para Jerusalém crucificado. Paulo não viu Jesus. Se Paulo tivesse visto Jesus, gente, ele teria dito nos seus escritos. Paulo não viu. E a gente percebe isso lá na passagem que a gente acabou de ler, em Atos. Apareceu, aliás, em 1 Coríntios, não foi isso? Apareceu para mim como um abortivo. Apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu para uma multidão, e depois por mim, que sou um abortivo, que não sou considerado, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. E continua. Vamos lá. Por que me persegues? Então, Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia os cristãos. Está aí, gente, a íntima união de Cristo com a sua igreja. Se você pega, por exemplo, os protestantes neopentecostais, principalmente os neopentecostais, da década de 70 para cá, e alguns pentecostais, da década de 70 para baixo,
e você fala a palavra igreja, não é a mesma concepção que o cristão católico tem de igreja. Olha, Paulo, que interessante. Não é a mesma concepção. Por quê? Nós, cristãos católicos, não separamos Cristo e a igreja. Quem já ouviu aqui protestantes neopentecostais falando a seguinte frase: religião não salva ninguém. Todo mundo já ouviu isso? É porque, para eles, a religião não é a igreja. Quando a gente fala igreja, o católico, é indissociável a pessoa de Jesus. Igreja é Cristo. É o corpo místico de Cristo. E quando você percebe no rito batismal, quando o padre vai celebrar o rito batismal, é a incorporação à igreja. Mas a igreja templo, a igreja organização, não. A igreja é Cristo. Aqui está a base da eclesiologia. Percebe como, muitas vezes, existem interpretações pobres das Sagradas Escrituras? Jesus fala, olha, sou eu a quem tu persegues. Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia os cristãos, mostrando que a igreja e Cristo são um. Ele fala isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e vos caluniarem, e vos falarem um monte de coisa sobre vocês. Ó, é o que aconteceu aqui. Continua. Ó, os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos, de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Levantou-se. Vamos lá para Atos 26, 9. Pô, Bruno, eu não sabia que o relato da conversão de Paulo tinha em 2 momentos em Atos dos Apóstolos. Pois é. Sabe agora. Olha que interessante. Ó, 26. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste, e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo, eu te livrarei do povo e das nações gentias, aos quais te envio, para lhe abrires os olhos, e assim converterem-se das trevas à luz, e da autoridade de Satanás para Deus, de tal modo que receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Isso, Atos 26. Vamos voltar para Atos 9. Ó, levanta-te. Opa, peraí que eu pulei. Atos 9, 8. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse o olho aberto, não via, estava cego. Conduziu-os então pela mão e fizeram entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Gente, imagina o que passou na cabeça desse rabi. Paulo tinha aproximadamente, talvez 26, 27 anos. Era mais novo que Jesus. Tá? Já era um homem feito. Era um rabi proeminente. Era um grande pregador. Era alguém que as pessoas paravam para escutar. Era alguém que tinha autoridade do Sinédrio. Era alguém que não tinha uma educação comum. Falava grego, falava hebraico, falava latim, falava aramaico. Conhecia as Sagradas Escrituras de cabo a rabo.
De repente, acontece esse encontro místico. Eu costumo imaginar, e isso eu coloquei um pouco no texto que eu estou escrevendo, o que Saulo imaginou quando Jesus disse para ele: sou eu sou Jesus, a quem você persegue. O que primeiro ele imaginou? Para mim, ele imaginou Estevão. E deve ter ecoado na mente daquele homem. Estevão estava certo. Jesus existe e é verdadeiramente o Messias. Agora, a gente fecha uma parte da vida de Saulo. Saulo em Tarso, criança. Saulo estudando as Sagradas Escrituras ainda como criança, estudando as histórias sagradas, e ele ficou apaixonado pela história sagrada. Saulo, com aproximadamente 12 para 13 anos, faz seu bar mitzvah, que é a iniciação ao judaísmo. Paulo vai para Jerusalém, porque o pai, de certa maneira, tinha condição de mandá-lo para Jerusalém. Saulo vai para a escola de Gamaliel, se torna um proeminente aluno, se torna um discípulo de Gamaliel, se torna quase que um tutor de Gamaliel, ganha a afeição do Senado, do Sinédrio, persegue o cristianismo, mas encontra quem ele perseguiu. 9:10. Ora, vivi em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão. Jesus apareceu para Ananias, homem simples. Ananias, ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura um homem chamado Judas. Aliás, e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar-lhe e impor as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém? Todo mundo sabia que Paulo era uma besta selvagem. Todo mundo sabia que Paulo era um assassino de cristãos. Todo mundo sabia que Paulo não parou por aqui. Em Atos 8:1, e continuou perseguindo a igreja. Essa pintura aqui, gente, é de Michelangelo de Caravaggio. É a conversão de São Paulo. Um rabi poderoso e proeminente cai do cavalo. Continua. E aqui está com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias continua: Senhor, esse cara é louco. Esse cara matou muitos santos em Jerusalém. Esse cara persegue a igreja cristã. E ele está aqui com um papel para matar e perseguir quem está aqui em Damasco. Mas o Senhor insistiu: vai, porque esse homem para mim é um instrumento de escola, é um vaso ungido, para elevar o meu nome diante das nações pagãs e dos reis e dos israelitas. Eu estou escrevendo uma parte agora, que é a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária, deixa eu botar aqui a primeira viagem. Essa é a primeira, essa é a segunda viagem missionária. Tá? Essa é a primeira viagem,
Essa é a segunda viagem. O que é a primeira viagem missionária de Paulo? Ele está aqui no território oriental ainda. Capadócia, Tarso, Antioquia, Salamina, Pafos, Derbe, Listra, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio. Tá? É o território oriental. A segunda viagem, ele se volta para a Europa. Por quê, gente? Paulo era uma águia. E os seus braços... Deixa eu ver quem está pedindo acesso aqui. E seus braços precisavam ser abertos no contexto do Império Romano. Paulo, quando ele prega, principalmente em Derbe, aqui, ó, ele percebe que ele pregar nas cidades grandes era algo que era fundamental. E na segunda viagem apostólica, olha isso, gente. Ele, ao invés de ir por mar, como essa viagem, ele vai por terra. Ele sai de Antioquia e vem. Pum, pum, pum. Troade. Filipos. Ele vai para Macedônia. A Macedônia, gente, já é a Grécia ocidental. E ele vai de Troade para Filipos de barco. E Filipos tem uma grande estátua da deusa Diana. E ali em Filipos, ele vai cantar o hino cristológico. Ele vai falar um pouco da quênosis, do aniquilamento do verbo. Eu fugi um pouco da temática, mas vamos lá para a carta de São Paulo aos Filipenses. Olha que coisa linda isso, gente. Filipenses 2,6. Essa comunidade aqui, ó. Tendo em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, estando de forma de Deus, não se usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se desposou, tornando-se um escravo, tornando-se semelhante ao homem, e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e a morte sobre uma cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Tem outras traduções que vão falar. Por isso Deus o elevou sobremaneira e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e nos infernos. E que toda língua proclame que o Senhor Jesus é o Cristo para a glória de Deus Pai. Só que ele vai escrever essa passagem 10 anos depois que ele foi lá. É chamada passagem do cativeiro. Ele está preso em Roma. Isso é assunto para mais tarde. Vamos voltar aqui para Ananias. Ó. Essa aqui já é a segunda aula. Voltando aqui. Ó. Ananias partiu. Entrou na casa. Impôs a mão sobre ele. E disse... Gente, essa é uma das passagens mais bonitas da vida de Paulo. Mais bonitas. Ananias com medo. O que vai acontecer com Ananias, gente? Vai acontecer com os discípulos em Jerusalém. É lógico. Os discípulos em Jerusalém vão morrer de medo de Paulo. Quando Paulo chega em Jerusalém e bate na porta dos discípulos, eles não abrem, não. Porque eles acham que Paulo está blefando. Esse cara não se converteu. Esse cara perseguiu os cristãos. Esse cara matou nosso irmão Estevão. E mais uma dezena e uma centena de pessoas ele prendeu. Ananias estava com medo.
Mas Ananias foi lá e falou: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Olha isso, gente. Olha que passagem sensacional. Eu imagino, gente. Eu fico emocionado mesmo, não repara não. Eu imagino Ananias indo para a rua direita, com a cabeça coberta, procurando a casa de Judas, e achou a casa de Judas e disse: Judas, tem um irmão cego aí? Tem. Tem um irmão cego. Só que ele é Saulo. Aquela besta selvagem. Aquele assassino que mata os cristãos. Ele é um grande rabi em Jerusalém. Veio aqui levado pelos seus soldados, moribundo, cego. Não comeu nada. Oferecemos comida, oferecemos bebida, 3 dias sem falar, sem abrir a boca. Ananias diz para Judas: Judas, leva-me a ele. Judas entra no quarto e vê aquele homem que era uma besta selvagem, um touro, uma fera, despojado. Caiu do cavalo. A gente vai ver que esse processo de cair do cavalo, de Paulo, vai demorar 10 anos. Ele não caiu do cavalo agora. Ele vai caindo do cavalo ao longo do caminho, para mostrar que é Jesus e não ele. Paulo, gente, eu estava comentando com um amigo que estuda também Paulo. Eu falei, gente, como é que Paulo sofreu, cara? Como é que Paulo sofreu? Paulo se converte e Jesus vai moldando aquela pedra bruta com vários sofrimentos. Não é um, não, são vários. São vários sofrimentos. Não é apenas um sofrimento, são vários. Então, Paulo vai caindo do cavalo ao longo de sua vida. E a gente vai percebendo isso ao longo do caminho. Eu imagino Ananias entrando no quarto e falando: Saulo, sim, sou eu. Ajoelhe-te, irmão. Saulo de joelhos, um rabi, um membro do Sinédrio, um príncipe em Israel. Paulo era um príncipe em Israel. Paulo tinha dignidade, gente, de um príncipe. Paulo é exatamente como aquele senhor que vai procurar Jesus à noite. Tá? Por que me persegues? Tá? Espera aí que eu acho que eu fechei o slide. Tem alguém me pedindo acesso aqui. Um príncipe Israel de joelhos. Ananias impõe a mão e pergunta: Paulo, Saulo, crês em Jesus? Crê que Jesus é um Messias? Crê que Jesus é um enviado de Deus? Crê que Jesus é o homem predito pelos profetas? Crê que Jesus veio restituir o amor de Deus entre os homens? Creio. E aí a gente fecha uma parte da vida de Paulo. E vai começar agora uma transformação.
A transformação não se dá apenas no batismo. A transformação vai se dando ao longo da vida. Ao longo da vida de Paulo. O que vai acontecer? Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos. Saulo, meu irmão, o Senhor que me enviou. Jesus, o mesmo que apareceu no caminho de Damasco, para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas. Recuperou a vista. Recebeu então o batismo. E, tendo tomado o alimento, se sentiu reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. E imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos ouviam, ficaram estupefatos e diziam: mas esse não é o que devastava Jerusalém? Os que invocavam esse nome e veio para cá exatamente com o fim de prendê-los e conduzi-los ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo, mas Saulo teve o reconhecimento dessa trama. Viajava até as portas da cidade, de dia e de noite. Então os discípulos, uma noite, fizeram descer de madrugada, oculto num cesto. Visita de Saulo em Jerusalém. Então a gente está 9:25. Então os discípulos, uma noite, fizeram descer por uma muralha no cesto. Isso é em Damasco. Só que o Atos dos Apóstolos fala o seguinte: tendo chegado a Jerusalém, tentaram associar os discípulos, mas todos tinham medo dele. Só que tem um hiato, gente, entre o momento que ele foge de Damasco e a vinda de Jerusalém. A gente tem que pegar Gálatas 1:15. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Quem vai falar isso? Estevão. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então em Cristo o ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então, sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei eu morri, para a lei, a fim de viver em Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou a mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Gente, aonde que ele está escrevendo isso? Na Arábia. Paulo desce pelo cesto nas muralhas de Damasco e fica 3 anos na Arábia. Está vendo como é que é difícil escrever sobre Paulo? A gente não teria esse entendimento se não tivesse essa passagem de Gálatas. Tá? Não tivesse essa passagem de Gálatas. Ó, mas quando Cepas veio a Antioquia, enfrentei, você sobe um pouquinho, vai mostrar que ele foi para a Arábia. É claro isso. Deixa eu ver quem está me pedindo aqui.
Ô, Lourdinho, isso é muito interessante. Então, o que Paulo vai fazer nesses 3 anos na Arábia? É quase que uma vida oculta de Paulo, né? Vocês sabiam disso? Ê, Lourdinha, vocês sabiam disso, gente? Que Paulo ficou 3 anos na Arábia? Eu fico imaginando que Paulo pegou a vida dele antes e depois de Jesus. Que ele pegou tudo que ele tinha aprendido nesses anos de experiência no Sinédrio, nesses anos de experiência como um rabi, e tentou espelhar na vida de Jesus. Eu fico imaginando Paulo lendo novamente as Escrituras. E é por isso, gente, que Paulo, quando vai falar, quando vai assinar as cartas que ele ditou durante toda a sua vida, a quantidade de referências ao Antigo Testamento são inacreditáveis. Quem lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento, eu já fiz para vocês quase que um escalonar bíblico de como entender esse processo de ler o Antigo Testamento e ler o Novo. O Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo, porque senão é uma história incompleta. Ninguém começa uma série pela 3ª temporada. Você começa pela 1ª. Então você não vai entender nada. Paulo sabia as Escrituras perfeitamente. Eu fico imaginando que ele vai reler as Escrituras à luz do Cristo. E ele vai pegar Isaías 53 e vai falar, olha, ele tomou sobre si as minhas iniquidades. O castigo que me salva pesou sobre ele. E ele vai olhar para a cruz. E ele vai perceber que o Messias verdadeiramente é Jesus. E ele vai fazer isso com todas as principais passagens bíblicas. E é por isso que quando ele prega, ele vai falar que Cristo é o novo Adão. É por isso que ele vai falar que com Eva todos pecaram, mas com Cristo todos são redimidos. É Paulo que vai verdadeiramente, numa pregação, unir para os judeus o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que se faz necessário, meus irmãos, que a gente tenha uma leitura mínima do Antigo Testamento. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento e depois se depara com o Novo Testamento, é como um quebra-cabeça que se fecha. E isso verdadeiramente é a missão de Paulo. Paulo não vai anunciar para os judeus as mensagens de Jesus. Como eu disse, Paulo tem a missão de evangelizar a Europa. Ó, segunda viagem. Ele vai para Filipos, ele vai para Tessalônica, ele vai para Bereia, ele vai para Corinto, ele vai para Atenas. Gente, essas cidades aqui, ó, tá? Aqui é o Mar Egeu. Aqui, ó. Essas cidades, aqui é o Mar Mediterrâneo. Essas cidades aqui são o berço da civilização ocidental. E não apenas, você vai estudar esse semestre, irmão, em História Antiga Clássica. E não é o berço da civilização ocidental rudimentar, como é o Egito e a Mesopotâmia. Não! É o berço da civilização ocidental intelectual. Paulo vai fazer uma pregação em Atenas sensacional. Claro que depois ele vai escrever para Corinto e para Filipe, para a comunidade de Filipos, porque o que ele fala em Atenas, os atenienses não vão acreditar, que é a ressurreição da carne. Na próxima sexta-feira, nós vamos entrar na 3ª aula sobre Paulo, e vamos falar um pouco justamente disso, tá? De suas viagens, como é que foi configurado as viagens. Vamos falar um pouco também das suas características, tá? Das suas características psicológicas. É muito interessante, tá? Por exemplo, aqui tem uma parte que eu gosto muito. Ó.
que fala quantas vezes ele fala, ó, ao ler as suas cartas, percebemos com quanta frequência ele usava as expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar. Por exemplo, Paulo fala 27 vezes a palavra salvação nas cartas. Um homem que não acreditava em Jesus, um homem que acreditava na mansão dos mortos, um homem que acreditava na dormição, fala 27 vezes em suas cartas salvação. Isso verdadeiramente, gente, só um domador como Jesus pode fazer a uma fera selvagem que era Paulo. E a gente para por aqui.